Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Carolina e eu vou falar um pouquinho aqui sobre os livros dos teens, tá? Então fica aqui comigo que eu tenho algumas informações importantes para vocês que vão cursar, né? Ou responsáveis por quem irá cursar o livro. Vamos lá. Quais são os tópicos que eu irei falar? Eu vou falar sobre o material dos alunos, vou apresentar os coordenadores pedagógicos, vou falar sobre as responsabilidades do aluno, vou mostrar para vocês como que funciona o nosso livro, vou falar sobre o SME, sobre a plataforma de aulas, sobre os combinados entre professor e aluno e sobre os nossos workshops. Como que funciona a nossa estrutura pedagógica, tá? No nosso grupo, nós temos aqui alguns coordenadores pedagógicos, do qual eu faço parte dessa equipe, que vai nos auxiliar aí com algumas coisas para garantir que a metodologia que você adquiriu esteja sendo cumprida, tá? Então, quem tiver aula online, essa aula será observada pela coordenadora Thaís. Tá? Ela vai entrar, vai verificar nas modalidades tanto Interactive quanto Connections se a metodologia está sendo feita. Quem observa as aulas presenciais em Curitiba ou é o coordenador Rafael ou é a coordenadora Júlia. Em Maringá, o coordenador Danilo. Em Ponta Grossa, a coordenadora Gabriela. Em Porto Alegre, o coordenador Lucas. Caso nessas observações de aula seja identificado que o professor necessita de algum tipo de reciclagem, em Curitiba, quem realiza treinamento inicial com professor novo ou da reciclagem para eles que necessitam, né, que foi identificado isso nas observações de aula, sou eu em Curitiba, Carolina. Em Maringá, o Danilo, em Ponta Grossa, a Gabriela e em Porto Alegre, o Lucas. Nós temos também outros idiomas no nosso grupo, né? Nós temos alemão, japonês, chinês, vários outros idiomas e nós temos um coordenador específico para isso, que também se chama Lucas. E temos os workshops, que a gente vai falar deles mais para frente, aonde temos 2 coordenadores responsáveis, que é o Rafael e a Júlia. Bom, e o que o aluno tem a ganhar com essa estrutura pedagógica? Nós conseguimos abranger uma maior quantidade de observações de aula. A gente consegue assistir muito mais aula do que ter um coordenador por escola. Com isso, a gente consegue preparar muito melhor os nossos professores, confluindo no melhor resultado eficiente com a metodologia. Ok? Vamos falar agora sobre as nossas orientadoras pedagógicas? As nossas orientadoras pedagógicas, elas já devem ter dado as boas-vindas aí para vocês, né? E como que elas podem te ajudar? Elas vão te dar um atendimento personalizado e vão ser responsáveis por seus alunos e suas necessidades individuais. Vamos falar agora quais são as responsabilidades do aluno? A primeira coisa é o comparecimento à aula. O segundo é o cuidado com o seu material. Até aproveito para deixar a dica aqui que não coloque coisas líquidas dentro da mochila ou pasta, que pode correr o risco de vazar e estragar o seu livro, tá bom? A gente também fala sobre o comprometimento com os combinados do professor e da escola, que a gente vai falar disso mais tarde, mas a gente pede que sigam sempre o que foi combinado e praticar diariamente. Agora, eu faltei a aula, o que eu preciso fazer? Saiba que é obrigatória a realização da reposição das aulas perdidas. Então, se eu faltei a aula, eu sou obrigado a repor. Por quê? Porque a falta da mesma vai comprometer o seu desenvolvimento. Toda aula eu aprendo algo novo. Se eu falto e não reponho, vai ficar faltando conhecimento para mim. O valor é R$ 60 a hora aula. Então, se eu tenho, vamos pegar, por exemplo, uma aula terça-feira das 14 às 16. Eu faltei, eu não vim, eu vou pagar R$ 120, pois são 2 horas de aula. Caso você tenha alguma dúvida sobre valores,
ou atestados, não veio porque estava doente, estava trabalhando ou tinha alguma coisa, você tem alguma declaração para comprovar, fala com a sua orientadora pedagógica, ela vai te orientar de forma correta, tá? E lembrando que nas escolas também nós temos as coordenadoras administrativas. Você pode perguntar para a sua orientadora quem é a da sua e ela vai te ajudar também no que for preciso. Agora, como é que é feita essa reposição? Sempre, pessoal, são disponibilizados dias e horários específicos que devem ser agendados com antecedência. Peço que você converse com a sua orientadora sobre os horários possíveis. E quais são as opções de reposição? Bom, primeiro a gente vai te falar que você sempre vai ser acompanhado de um professor. A aula vai ser feita com a tecnologia. Se for presencial, temos um tablet com um programa específico. Se for online, temos um programa chamado Catch-up. O professor vai ter 5 minutos exclusivo com seu filho ou filha para checar o aprendizado. Pode ser feito de forma tanto presencial quanto online. Vamos falar agora sobre os combinados das aulas presenciais? Primeira coisa que a gente combina: precisamos ser pontuais. Sempre chegar no horário correto do começo da aula. Se a sua aula começa às 14 horas, por favor, chegue às 14 horas, pois o dever de casa ele é corrigido nos 10 primeiros minutos de aula. Bom, frequentar todas as aulas. Trazer todo o material que foi adquirido, como o Student's Book e o Workbook. Fazer todas as tarefas, tanto as que o professor solicita em sala, quanto as de casa. Lembrando que o dever de casa ele é obrigatório. Sempre tirar dúvidas quando tiver dificuldades. Não podemos ir para casa com dúvidas, então, se você tem dúvida, por favor, fale com seu professor. Se você está no livro de Teens avançado, ou você está no Teens 4 e já passou da lição 79, você vai precisar fazer uma preparação. E essa preparação ela é obrigatória para que você se desenvolva melhor no idioma. Praticar diariamente o inglês em casa. A gente pode praticar vendo o que temos na mesa do café da manhã, quando vamos ao shopping comprar alguma coisa, tentar falar tudo em inglês, trazer o inglês para o nosso dia a dia. Isso ajuda bastante. Realizar as atividades do SME. Quando você entra, você vai ter ali um cadastro para fazer, porque você vai ganhar o aplicativo SME. Lá nós temos várias ferramentas pedagógicas que vão ajudar no seu desenvolvimento, tais como Speaking Practice, Oral Practice, Extra Activities. Então eu peço que junto com o seu dever de casa, você entre no aplicativo e realize essas atividades. Participar dos workshops. Sei que muitos de vocês estudam de forma integral, ou apenas na parte da manhã, ou na tarde, ou talvez à noite. Mas sempre que possível, participe dos nossos workshops. Eles vão ajudar você no seu desenvolvimento também. E não faltar a aula, né, gente? E se faltar, é obrigatória a realização da reposição de aula. Os combinados das aulas online, eles continuam o mesmo. Porém, é obrigatório ligar câmera e microfone. Então, caso você não tenha câmera e microfone, eu peço que você entre também com o seu celular. Você pode entrar com o seu celular na aula e utilizá-lo como câmera, tá? O combinado continua o mesmo, porém, nas aulas online, se você não ligar microfone e câmera, você fica com falta. Combinado? Bom, vamos falar agora do Benchmark Test. O Benchmark Test, ele é um teste que você vai ganhar de forma gratuita quando você terminar o seu livro. Então, se eu comecei um livro em janeiro e eu vou terminá-lo em dezembro, ou comecei em julho, vou terminar em julho do ano que vem. Quando esse livro terminar, você vai ganhar o Benchmark Test. Por que a gente aplica esse teste? Ele é um teste que ele segue as escalas globais de inglês, por exemplo, o GSE, que é Global Scale of English. Esse teste ele vai avaliar as 4 habilidades do idioma, tá? Que são o FALE, fala, audição, leitura e escrita. Esse teste ele não tem como
objetivo reprovar ninguém ou julgar o inglês de ninguém, porque ele serve como um guia sob medida para vocês, né? Para que vocês vejam o que já está acontecendo, o que está legal, continuar fazendo, ou quais são os pontos de melhoria identificados no teste para que você progrida no seu aprendizado do inglês. Como falado anteriormente, ele é totalmente gratuito. Essa daqui é a escala, como eu falei, né? Essa escala, não importa em qual lugar que você esteja do mundo, ela é uma escala global, aonde ela analisará o seu nível de inglês. Você, após a realização, vai ganhar um Certificate of Achievement in English, aonde ali vai ter a sua pontuação, o que você precisa fazer, em qual área para você continuar melhorando e qual área você precisa aí dar uma praticada. Vamos fazer aqui um Course Overview. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês como funciona o livro. Aqui temos, por exemplo, o Teams 2, tá? Vocês, alunos, vão ganhar sempre 2 livros, o Student's Book e o Workbook. Okay? O Workbook é o livro de atividades para casa e vocês vão ganhar gratuitamente o acesso ao SME. Quando vocês abrirem um livro, vocês verem que temos a lição de número ímpar, aqui temos exemplo a lição 5, significa que você vai aprender verbos novos, palavras novas, frases novas. Quando você ver aqui, temos como exemplo a Lesson 26, a Lesson 26. Quando vocês verem aí que as aulas são de número par, significa que você está colocando em prática o que você viu na ímpar, sempre de forma lúdica e, se tiver alguma brincadeira, sempre com fundo pedagógico. Nós vamos aplicar, né, colocar na prática o que nós aprendemos de forma divertida, objetiva e que você vai sair da aula fixando todo o conteúdo aprendido. E a cada 6 aulas vocês vão ter a nossa chamada Review. É importante deixar aqui apresentado para vocês que nós não temos provas como escolas tradicionais. Nós avaliamos o aluno como um todo, como seu comportamento em sala de aula, o que é feito em sala de aula, tá? Nessa review, ela vai compartilhar, né, a nota do aluno, ela vai fazer parte da nota do seu filho, tá bom? Nós também temos atividades extras, como, por exemplo, o STEAM Days, que são aulas extras com atividades extras, onde é abordado o inglês também de forma lúdica. E vamos falar agora do dever de casa? Vamos falar do nosso workbook. Lembrando, quando você pega o seu livro que você vê em sala e você pega o seu workbook, você vai ver que no seu workbook as lições de número ímpar, elas têm no livro de dever de casa, tá? Ao passo que as lições de número par do livro, todo o dever de casa relacionado a elas é feito no nosso USME, por isso a importância de se estar sempre fazendo os exercícios do SME. Então, todo o dever de casa aqui, ele é obrigatório. Caso seu filho ou filha não esteja fazendo, será entrando em contato com vocês, ok? Agora vamos falar sobre os workshops. Os workshops são aulas extras com duração de 1 hora. Elas têm todos os dias da semana nesses horários que tem na tela. Elas são gratuitas, não precisam ser agendadas, é só você solicitar com a sua orientadora pedagógica ou coordenadoras administrativas o link e horário. É só escolher o dia, horário, link e o tema para entrar. Tá bom? Vamos falar agora sobre o SME. O SME é um aplicativo que ele vai te ajudar no seu aprendizado. Então, você vai receber aí as informações de como realizar o seu cadastro. A primeira coisa que você precisa fazer é ir na Intro. Vai ter ali um card escrito Intro. Você precisa assistir a lição, o videozinho da lição e responder o questionário para liberar as suas lições, tá? Caso você não saiba as respostas que estão ali, você não tenha noção de como respondê-las, não tem problema. Você pode escrever e responder do jeito que você quiser. E
A plataforma de aulas online, vocês vão receber um link, se vocês estiverem online, que será enviado pela orientadora pedagógica. E lá, a primeira coisa que vocês vão fazer é ligar o microfone, conforme está aqui. Ele vai perguntar como você gostaria de se juntar ao áudio. Você clica no ícone microfone e em permitir. Depois, deve entrar no link que está aqui, no ícone, que está aqui, clicar em permitir e ligar a câmera, ok? Que o professor dará as instruções. Muito obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato com a sua escola, que nós teremos maior carinho a ajudar vocês. Wizard, você bilíngue.